Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, podemos Te agradecer, podemos abrir a Tua palavra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o nome de Jesus, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã e que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, hoje é um culto de Santa Ceia, e culto de Santa Ceia, a gente sempre lembra daquilo que Jesus fez por nós. E quando a gente lembra daquilo que Jesus fez por nós, a gente pensa em como que a gente responde àquilo que Ele fez pela gente. Nós estávamos perdidos e nós estávamos eternamente perdidos. Não apenas aqui, mas eternamente separados de Deus. Mas aí Jesus vem, Ele nos mostra o caminho, Ele morre na cruz, paga o preço para que nós pudéssemos sair daquele reino das trevas e vir para o reino do Senhor e saber que nós vamos viver com Ele para sempre. E isso é maravilhoso. E todas as vezes que a gente ceia, nós lembramos disso. E a gente sempre, quando a gente ceia, eu sempre falo assim, olha, como que nós temos vivido em resposta por aquilo que Jesus fez por nós na cruz? E a gente fica pensando assim, o que será que ele quer dizer com isso? Como que é essa vida, viver essa vida de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós? Como que é isso? Como que é isso no dia a dia? Como que é isso ali no trabalho? Como que é isso? Eu sei que eu preciso viver uma vida que faça valer a pena o sacrifício que Jesus fez por mim. Mas como que eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia? Na hora que as dificuldades aparecem, na hora que os desafios estão ali, na hora que eu tenho que lidar com os problemas e as situações na família, nos lugares, como é que isso funciona? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Vamos ver como que a gente lida com essa situação e como que é esse viver essa vida de gratidão em resposta por aquilo que Deus fez por nós. Para isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em João, no capítulo 14, nós vamos ler do 15 ao 26. Que a palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então o que estava acontecendo aqui? Jesus estava conversando com os discípulos, Ele falou assim, olha, eu vou precisar ir embora, mas vai vir uma outra pessoa que vai ajudar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. E aí Ele continua, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou o meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou com vocês. Naquele dia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, quem é? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu tenho dito.
Então olha só, Jesus está dizendo assim, gente, eu vou embora, mas vai vir outro, e esse outro vai estar com vocês durante todo o tempo que vocês estiverem aqui. E ele vai estar junto com vocês, e vocês vão conseguir guardar a minha palavra, mas vocês vão guardar a minha palavra não porque vocês conseguem, vocês vão guardar a minha palavra porque ele vai estar junto com vocês para que vocês consigam fazer isso. E aí a gente pode parar para pensar assim, então o Espírito Santo ele age na nossa vida de que forma? O Espírito, qual que é a função dele? Às vezes as pessoas falam assim, quando alguém falece, né? A pessoa fala assim, não, que o Espírito Santo conforte o seu coração. E ele conforta mesmo, e ele consola. Mas não é só essa a função do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitas funções que para a gente são essenciais. Tanto é que nós vamos parar para analisar um pouco a vida dos discípulos. Olha só, os discípulos, eles caminhavam com Jesus. E quando eles estavam caminhando com Jesus, teve uma vez que Jesus falou assim, eles chegaram e falaram assim, Jesus, o povo é melhor o senhor acabar logo essa pregação aí, porque o pessoal já está tarde e a gente não tem que dar de comida para esse pessoal. Então, manda eles embora porque não tem comida. E Jesus falou assim, dê vocês de comer para eles. E os discípulos falaram assim, ué, mas como é que é isso? Então, os discípulos não estavam sabendo como que eles iriam lidar com isso. Quando a filha de Jairo... Quando os funcionários de Jairo falou assim, olha, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Aí os discípulos falaram assim, já foi. Jesus falou assim, não, calma. Né? Então, quer dizer, tem essa situação. E quando eles estavam na tempestade, naquele barquinho, e Jesus estava dormindo, aí Jesus estava dormindo e eles naquele dia, a gente vai morrer, e aquela situação, e eles tentando jogar água para fora do barco, mas mais água entrava para dentro do barco do que saía. E aí Jesus acorda e fala assim, homens de pequena fé. Né? E aí Jesus fala, Mar, acalma-te, os irmãos conhecem essa história. Então eles não tinham muita fé, mas eles estavam com Jesus, e Jesus resolvia tudo. É igual quando a gente é criança, qualquer coisa que acontece, você chama o pai e a mãe, e o pai e a mãe resolve. Né? Então, e eles também tinham medo. Quando Jesus foi visitar aquele endemoniado de Gadara, lembra? Que ele andava pelado e as pessoas, ninguém conseguia prender, e o pessoal falava assim, Jesus, mas o senhor quer ir aí mesmo? Ele falou, não, é aqui mesmo que eu vou. Então você vê, o pessoal estava ali assim, será que vai dar certo isso daí? Esse homem já era conhecido. E quando eles estavam no mar, eles viram o fantasma, começaram a gritar, e era Jesus que estava ali, né, que estava vindo ao encontro deles. Então, e quando Jesus disse que ele iria ser crucificado, o pessoal falou assim, não, mas então já que é então não vamos para Jerusalém. Não vamos, porque vai que acontece alguma coisa lá. E Jesus falou assim, não, a gente tem que ir. E eles não queriam ir. E eles também tinham um sentimento de vingança. Os samaritanos, eles foram aos samaritanos pedir alguma coisa para eles que Jesus havia pedido. E os samaritanos falaram assim, não, a gente não vai dar não. Aí eles voltaram mordidos, né? Eles voltam mordidos e falaram assim, Senhor, eles não providenciaram as coisas que a gente pediu. Vamos orar para que o fogo do céu caia sobre a vida deles? E Jesus falou assim, não é assim que as coisas funcionam. Então, olha só, e eram os discípulos que disseram isso, não é? E eles também tinham orgulho. Eles às vezes falavam assim, não, eu acho que eu é que vou ficar lá à direita do mestre, lá no reino. Porque você vê como que eu sou, e o outro, não, eu acho que sou eu que vou ficar do lado dele. E o outro, não, mas eu sou melhor do que vocês, não sei o quê. E eles estavam tentando ver quem que era o melhor entre eles. E aí Jesus fala assim, quem quer ser o maior, que seja o menor. Então você vê, eles estavam caminhando com Jesus. E todas as parábolas de Jesus, eles estavam lá. O Sermão do Monte, eles estavam lá. As curas, eles estavam lá o tempo todo. Mas eles tinham as partes boas? Tinham. Aqui eu estou falando só da parte complicada deles, né? Vocês já perceberam. Então você pensa assim, esses eram os discípulos. E eles tinham essas características. Mas eles estavam com Jesus. E às vezes a gente vem na igreja, mas a gente tem as mesmas características. E a gente continua do mesmo jeito. Não, mas eu vou na igreja. Então, mas continua do mesmo jeito. Esses homens estavam com Jesus, mas eles ainda tinham essas características. Mas aconteceu uma coisa. E o que aconteceu? Vamos abrir comigo lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Agora sim, Jesus estava quase indo embora. E quando Jesus já estava quase indo embora, então lá em João, ele disse, olha, eu vou
mas o do Espírito Santo vai ficar com vocês, e ele vai ajudar vocês. Ele estava contando isso, mas agora ele dá ele fala uma outra coisa que iria acontecer com esses mesmos homens quando Jesus fosse embora. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim, e é Jesus que está dizendo, mas vocês receberão poder. Eles não tinham esse poder antes, mas agora eles vão ter esse poder. Mas o poder, olha como continua o texto, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quem iria fazer esses homens serem pessoas diferentes não era o próprio braço, não era o intelecto, não era o quantos versículos da Bíblia eles sabiam de cabeça, mas eles iriam receber um poder, e o poder seria através do Espírito Santo na vida deles. E aí você pode pensar assim, mas e será que deu certo? Vamos ver. Depois que eles recebem esse poder, depois que desce sobre eles o Espírito Santo, eles viraram homens de oração e de jejum. Todas as decisões que a igreja primitiva iria tomar, eles oravam. Eles oravam e eles esperavam a resposta. E aí eles falam assim, agora nós vamos, porque o Espírito... Você vê, eles falam assim, e o Espírito Santo disse para fazermos isso. E o Espírito Santo disse para nós não irmos ali. E o Espírito Santo falou para nós fazermos isso. E o Espírito Santo falou para a gente não fazer isso. Então eles eram homens de oração. E além disso, você lembra quando alguns discípulos ficaram presos? E aí eles oraram, e aí o anjo ia lá e tirava aqueles homens da prisão, mas tinha um monte de gente orando por eles ali. Eles eram destemidos, eles sabiam que haveria perseguição, eles sabiam que haveria tortura, eles sabiam que eles seriam mortos, eles sabiam que eles poderiam perder suas casas, que eles poderiam perder suas famílias, eles sabiam de tudo isso, mas eles continuaram levando a mensagem do Evangelho. Então eles não eram mais aqueles medrosos que qualquer coisinha que acontecia eles saíam correndo. Agora eles estavam firmes daquilo que Deus havia chamado para eles poderem cumprir a missão. E agora eles entenderam o que era o perdão, porque mediante a toda essa tortura, mediante a toda essa perseguição, eles ainda conseguiam perdoar. Você lembra aquela vez que deu um terremoto e aí as portas abriram das cadeias e aí o pessoal falou assim, uhul, vamos embora. Mas aí o carcereiro já estava com medo, falou assim, agora vão me matar, vão me prender, porque todos os presos... E aí os discípulos falaram assim, não, fica tranquilo, a gente está tudo aqui. Eles poderiam falar assim, agora é a nossa vez, né? Vamos revidar. Mas não, eles não revidaram, porque eles entenderam o que era o perdão. E eles entenderam a humildade também. Todos ajudavam uns aos outros, todos cuidavam uns dos outros. Teve um momento lá em que as viúvas e os órfãos estavam passando necessidade, e aí isso chega aos ouvidos dos líderes da igreja primitiva, e eles se reúnem e eles instituem o quê? Os diáconos. Falam assim, vamos ajudar esse pessoal, eles precisam de ajuda. Não era do tipo assim, não, nós aqui mandamos aqui no negócio, sabe como é que é? Não era desse jeito. Mudou o conceito desses homens. Eram os mesmos homens, mas o antes e o depois mudou completamente. E o que fez essa mudança? Foi a ação do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles que transformou a vida deles. O caráter deles foi diferente. O pensamento deles agora era diferente. A visão deles era diferente. A perspectiva era totalmente diferente. Mas eram as mesmas pessoas. Aí você fica pensando assim, então o que mudou? O que mudou é que o Espírito Santo veio sobre a vida deles e fez com que eles mudassem por completo. Isso fez essa grande diferença. E é isso que acontece na nossa vida hoje. Muitas pessoas, a gente começa a ler a palavra do Senhor e a gente fala assim, eu não consigo seguir isso daqui. Chega uma pessoa que acabou de se converter e ela olha e fala assim, meu Deus, mas eu não consigo fazer nada disso. Não consegue mesmo. Nós não conseguimos por nós mesmos.
Porque se nós conseguíssemos seguir a Bíblia por nós mesmos, a gente falava assim, Senhor, ó, eu me garanto, hein? A gente se vê no céu. E a gente acharia que nós iríamos conseguir ir para o céu pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força e por aquilo que nós conseguimos fazer. Mas não é assim. Nós dependemos do Espírito Santo para que Ele possa fazer isso na nossa vida. E é Ele que faz. Então, somos as mesmas pessoas, mas a nossa vida é mudada não pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele faz em nós. E isso muda tudo. E a gente pode pensar assim, e o que será que o Espírito Santo faz na nossa vida? Não é? Nós vamos ler alguns versos. Eu não vou pedir para que os irmãos abram, eu vou ler com os irmãos, mas só para os irmãos saberem o tanto de coisa que o Espírito Santo faz em nós, é que em João 3,6, lá diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que gera um novo nascimento no homem convertido. Você não se converte porque você quer, mas você se converte porque Ele faz isso em você. Em Romanos 8, 14, 16, ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, é por causa do Espírito Santo. E se nós temos a certeza disso, é porque é Ele que confirma no nosso espírito essa situação. Então, se alguém chegar para você e falar assim, você vai para o céu? Você fala, vou. Por quê? Porque é Ele que confirma isso em você. Não é aquele assim, não sei, né? Não sei, vai que, né? Mas não, quando a gente realmente entendemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, e não é do tipo um orgulho, eu vou para o céu e você não. Não, mas é uma certeza daquilo que vai acontecer com você depois. Quando nós sabemos para onde nós vamos, nós vivemos em paz. Mas quando você não sabe para onde você vai, você fica assim, meu Deus do céu, e agora? Será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente não consegue viver direito. Mas é Ele que coloca essa certeza em nós. Em Romanos 8, 2, ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, nós recebemos o perdão de Deus. E quando nós recebemos esse perdão de Deus, nós precisamos entender esse perdão e aceitar isso. E quem faz isso é o Espírito Santo em nós. Mas, além disso, lá em João 16, 13, diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, é o Espírito Santo que guia a nossa vida. Nós não vamos fazer as coisas da forma como nós queremos, mas nós vamos fazer as coisas da forma que Deus quer. Quando nós não éramos de Deus, nós não fazíamos as coisas que nós queríamos. Nós fazíamos as coisas que o nosso dono queria. E o inimigo falava para a gente fazer as coisas e nós fazíamos. Mas aí quando você vem para Deus, Deus fala para você o que você precisa fazer e você vai fazer. Então as pessoas falam assim, eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Você faz o que o seu Senhor quer. E o seu Senhor pode ser Deus, mas o seu Senhor pode ser o inimigo. Se o inimigo for o seu Senhor, você vai fazer o que ele quer. Mas se Deus for o seu Senhor, você vai fazer o que ele quer. Nós somos guiados, quando nós recebemos a Cristo e recebemos o Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. Mas tem mais. Em Romanos 8, 26 e 27, ele diz assim, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós mesmos não sabemos o que orar, porque em Tiago diz assim, pedis e pedis mal,
porque vocês pedem para gastar nas suas próprias vaidades. Mas então, para a gente poder orar e orar da forma como temos que orar, nós dependemos do Espírito Santo. E Ele é que fala como é que nós devemos orar, porque Ele é que sabe o que nós realmente precisamos. Então, Ele nos ajuda nisso. E é interessante porque, às vezes, nem nós mesmos sabemos o que nós precisamos, mas o Espírito se revela a gente e a gente ora da forma como Ele quer que nós venhamos a orar. E como é que eu posso dizer assim, um spoiler, né? Uma dica de como que vai ser o livro que nós vamos estar estudando durante esse período, vai estar falando como que nós, né, o conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, como que nós vivemos pelo Espírito, e é Ele que vai direcionando a gente nisso, né, no estudo que nós vamos ter nos nossos grupos. Mas além disso, o Espírito ele produz em nós a santidade dele. Por quê? Porque em Romanos 1,4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Então quer dizer, é Ele que nos mostra quando a gente está fazendo coisa errada. Sabe quando tem alguns carros, seus irmãos sabem que eu gosto de carro, né? Eu dirigi um carro recentemente, que ele tem umas câmeras assim em volta, que ele consegue ver quando você sai da faixa. Então você está dirigindo uma rodovia com 3 faixas. E aí, se você começa a dar aquela desviadinha, ele começa a tremer o volante e te traz de volta para a faixa. Aí eu falei, nossa, achei isso o máximo, né? E aí eu pegava aí eu queria testar para ver se dava certo, se não dava certo, porque o carro, ele sabia, e se você fizesse curva, ele ia junto assim para poder te mostrar, para você ficar dentro da faixa. Eu falei, gente, que coisa, né? E se você saísse da faixa, podia, mas aí eu dava a seta. Se eu desse a seta, aí não fazia não tremia o volante, não mostrava no painel, mas se eu não desse a seta, acontecia isso. Eu falava assim, nossa, que bacana. Então o que acontece? O carro ele falava para você, ó, não faz isso, ele apita, ele mostra, ele treme o volante, ele te avisa que você está fazendo uma coisa que não é para fazer. E quando nós temos o Espírito Santo, e aí surge aquela oportunidade, aquela tentação do tipo assim, ó, o que você acha de você roubar esse negócio aqui? Aí você fala assim, isso aqui é interessante. Mas aí o Espírito Santo, não vai fazer isso. E aí começa a bater mais forte o coração, você começa a olhar para um lado, você começa a olhar para o outro, você começa a pensar, começa a dar um suador na mão. É o Espírito Santo falando assim, não é para roubar, não é para roubar, não é para roubar. Ele está te avisando. Mas aí você fala assim, se você quiser, você fala assim, não, eu vou pegar esse negócio. Mas ele está te avisando para que você possa ser santo. Quando surge aquele link na internet que vai te abrir para coisas que vai fazer você pecar, você vai com o mouse ali assim, o Espírito Santo fala assim, não clica aí, não clica aí. E você fala assim, será que eu clico, será que eu não clico? Aí você dá aquela olhada para ver se a sua mulher está vendo, você vai dar uma olhada para ver se seus filhos estão vendo. Por quê? Porque você sabe que se você clicar naquele link, aquele negócio não vai dar certo. Então, e o Espírito Santo está avisando, ele está avisando. Mas aí se você clica, você vai acabar vendo. Mas se o Espírito Santo está falando assim, cara, não clica aí. Então, o Espírito Santo produz em nós em santidade, porque Ele é o Espírito de santidade. E é isso que Ele faz em nós. Em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, é Ele que distribui os dons para a gente. Os dons não são nossos, os dons são de Deus. E Deus distribui os dons. E ele coloca assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimentos de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito é que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Então é Ele que tem esses dons e é Ele que distribui em cada um de nós da forma como Ele quer, e é Ele que capacita cada um de nós para que todos esses dons possam ser usados. É Ele que faz isso. Além disso, Ele é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, 8, ele fala assim, quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo. Ele é que convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas estão lá fora e elas acham que está tudo bem. Quem é que muda a chavinha nelas? Delas falam assim, nossa, é verdade, eu não está dando certo, eu preciso de alguma coisa, eu preciso mudança, eu preciso mudar, eu preciso de alguma coisa que não está dando certo. Então quem é que muda essa chavinha nele? É o Espírito Santo que convence, fala assim, rapaz, não é mais por aqui, vem para mim. É Ele que faz isso, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele também nos ensina todas as coisas. A gente já leu o texto, mas em João 14, 26, ele diz assim, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Sabe, queridos, às vezes a gente está em alguma situação, a gente fala assim, e agora? E aí de repente vem assim, faz isso daqui. Você fala assim, nossa, às vezes no trabalho eu estou ali, eu falo assim, e agora, o que está acontecendo? E aí o Senhor fala assim, é por aqui. Eu falo, às vezes você está dirigindo, você está perdido, você fala, eu acho que é por aqui. Não é você acha que é por ali, é o Espírito Santo que está falando para você que é por ali. Porque uma vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo, é em todas as coisas. E é Ele que nos ensina todas as coisas. E em Gálatas 5, 22 e 23, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse último ponto, que a gente disse todas essas coisas, fica para os irmãos saberem que essa mensagem não acaba aqui. Nós vamos, nas próximas mensagens, estar falando ponto por ponto das características desse fruto do Espírito. Porque para você poder viver no Espírito, você precisa desenvolver esse fruto que é dele. E quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, nós vivemos pelo Espírito. Então fica já a dica de que vamos ter novas mensagens e essas mensagens vamos pegar um por um e vamos ver como que nós fazemos isso. Mas hoje a gente já consegue perceber o tanto que a gente depende do Espírito Santo para que a gente possa viver. E quando a gente diz que nós precisamos viver, não é só você conhecer. Conhecer é uma coisa, mas você pode conhecer muitas coisas, mas você pode não viver isso. Uma vez foi feito, quando eu estava na faculdade ainda, foi feita uma reportagem com os alunos da Unicamp, se eles falaram assim, olha, você sabia que você conhece as leis de trânsito? Eu participei dessa entrevista também. Aí o pessoal, conheço. Ele falou assim, então, você sabe que pode passar no sinal vermelho, que não pode, que pode? Os caras falaram assim, a gente sabe. Ele falou assim, e você passa no sinal vermelho? Aí uns falaram assim, eu passo, o outro eu também. Ele falou assim, então, o fato de você ser aluno de uma universidade, o fato de você conhecer um monte de coisa, o fato de você ser graduado, pós-graduado, você pode conhecer, mas isso não significa que você vai viver. Nós fomos chamados para viver no Espírito. O que a palavra do Senhor diz em Gálatas, no capítulo 5, verso 24 e 25, ele diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, antes de você conhecer a Cristo, você tinha as suas paixões e os seus desejos que o inimigo colocava no seu coração e você vivia desse jeito. Mas aqueles que são de Cristo não vivem mais desse jeito. Por quê? Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só falar que você é de Deus, mas é viver sendo de Deus. E é isso que faz a diferença. E é assim que nós vamos estar mostrando para Deus como que nós respondemos a esse sacrifício maravilhoso de Jesus, que Ele fez por nós na cruz, em nos comprando das trevas e nos trazendo para o reino da sua luz. E quando nós vivemos desse jeito, nós mostramos para Ele que nós somos gratos por aquilo que Ele fez. Não é dizer que você é grato, mas é viver sendo grato. Mas para isso, nenhum de nós vamos conseguir fazer isso pelo nosso próprio braço. Para isso, nós dependemos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre nós e Ele começa a guiar a nossa vida, Ele faz todas essas coisas que nós lemos agora há pouco. E quando nós seguimos todas essas coisas,
nós vivemos da forma que agrada o nome do nosso Deus. A motivação do nosso coração e o desafio de hoje é nós começarmos a viver assim. É nós entendermos o que o Espírito Santo faz em nós, aceitarmos o que Ele quer fazer em nós e vivermos o que Ele quer fazer em nós. Quando nós nos dispusemos a fazer isso, quando nós aceitamos isso, então Ele começa a trabalhar. Não é do dia para a noite, não é amanhã todas as coisas se resolveram, mas é um processo em que você decide entrar nessa caminhada e deixar Ele agir na sua vida. E nas próximas mensagens nós vamos começar a ver cada um daqueles pontos e nós vamos ver o quanto que nós dependemos do Espírito Santo para que a gente possa seguir tudo aquilo que Ele quer que nós venhamos a seguir. Então o convite de hoje é isso, que a motivação do seu coração seja querer viver guiado pelo Espírito de Deus. Que você possa conhecê-lo, mas que você possa pôr em prática. As pessoas vão ver que nós somos diferentes, não pelo que nós falamos, mas pelo que nós vivemos. Mas nós só vivemos assim se o Espírito Santo estiver conosco. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos colocar diante do Senhor a nossa vida e poder ter aceitado a Ti e saber que o Espírito do Senhor veio habitar sobre nós. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não ouvimos o Espírito Santo falar conosco. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós nos aceitamos a Ti, mas queremos continuar vivendo do jeito que a gente vivia antes. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que possamos realmente entender a participação do Espírito Santo na nossa vida e deixarmos Ele guiar totalmente a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Que esse seja, Pai, a motivação do nosso coração todos os dias que estivermos aqui. Que sempre possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Amém.